Ó, começou aí. Lari Loureiro. Benção. Já estamos ao vivo, amados. Glória a Deus. Sempre bom ver a imagem aqui de vocês entrando, já dando aí um aceno. Isso. Glória a Deus. Sula Melo, estamos orando aí, amada. Família linda, Dadai também está aí. Abner, Rômulo. Hoje nós vamos abrir também para perguntas. Como eu falei ontem, se forem perguntas dentro do nosso tema, da nossa temática, do ladinho aí, você vai ver, tem um comentário, tem uma câmerazinha com mais, do lado tem um balãozinho com ponto de interrogação, tá bom? Clica ali, você vai poder fazer uma pergunta e no meio da live e também no final nós vamos escolher aqui algumas perguntas, porque muitas perguntas a gente não consegue responder, mas vamos responder algumas, eu peço entendimento. Vamos chamando aí, manda para algumas pessoas, começa a dizer, ó, Pastor Ziel já está ao vivo. Para vocês que chegaram agora, já estão com a gente, ó, tem novidades aí. Acabei de falar, não tem nem 2 minutos antes de começar a live. Estava conversando com meu amigo, considero meu mentor, pastor Jorge Linhares. Ele já disse que vai estar comigo aqui na live. Vem coisa boa aí. Pastor Jorge Linhares vai participar qualquer dia desse aí, desses 40 dias. O Wellington, o Nogueira. Que privilégio aí, meu amigo Wellington. Trabalhamos juntos muito tempo. Que bom que você está aí, Wellington. Você mora aqui no meu coração. E o pastor Jorge já confirmou presença. Só vou acertar qual o dia direitinho com ele. Vou anunciar com vocês. Pastor Jaime Soares, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, também já confirmou presença. Ontem eu conversei com a minha amiga pastora Léa Mendonça, também vai participar da nossa live. Confirmadíssimo também o grande pastor, um mentor também, um grande amigo, pastor Silmar Coelho. Então nós estamos convidando pessoas que fazem parte da história da DEC, da minha vida, do nosso ministério. Pastor Silmar, pastor Jaime Soares, pastor Jorge Linhares, pastora Léa Mendonça. Já tivemos a participação do nosso queridíssimo pastor Djalma Pinho. Ontem de ontem, foi maravilhoso. Então, eu gostaria muito que você começasse aí divulgando. Nós estamos aí com cerca de 30 pessoas agora. Estamos começando, sei que hoje é sábado, muita gente sai de casa e chega um pouco mais tarde, nesse horário de 22 horas, mas eu tenho certeza que você não vai perder o seu tempo ficando aqui com a gente, esses minutinhos aqui, até as 40 minutos, 50 minutos, de live, tá bom, amados? Eu quero apenas lembrar a você, se você quiser divulgar, qual a melhor forma de entrar em contato com a ADEC, Assembleia de Deus em Queimados. É o nosso WhatsApp, da ADEC Sede, 99858-6629, 99858-6629. É pelo nosso WhatsApp. Glória a Deus. Obrigado aí pelas palavras de carinho. Já tem pessoas dizendo que não está sozinho. Então temos aí, ó, beijão, minha filha acabou de entrar também. Doutora Davelin Christie, minha linda filha. Deus abençoe você, querida. Estamos juntos. E também deixar claro para quem entrou pela primeira vez na nossa live, que essa live ela é um conjunto de 40 lives de
Uma jornada com propósito. E, gente, entrou também doutora Thaís Penido. Deus abençoe aí para a glória de Deus. Brincadeira, queridos. Paulo Roberto, Moisés, Jazz Bass, nosso grande contrabaixista. Pastor Davi Marinho também entrou aí. Que bênção, Davi. Tamo junto aí. Glória a Deus. Irmãos, eu só falo alguns nomes. Não fiquem tristes comigo não, tá? Só falo aqui para dar tempo das pessoas entrarem. E antes de nós iniciarmos a nossa live. A nossa live nesse período de 40 dias, nós começamos dia 5 de setembro e nós estamos explicando que essa live, ela não é uma live exclusiva da nossa igreja. Ela tem a sua prioridade, a igreja, por conta de nós estarmos comemorando 20 anos de ADEC. Então, dia 13 de outubro, vamos completar 20 anos de ADEC. ADEC, Assembleia de Deus em Queimados. Então, nessas comemorações, nós estamos fazendo aqui 40 lives. Na verdade, vamos ter depois das 40 lives, mais 3 bônus. E nós separamos essas lives, nós estamos seguindo aquele livro do pastor Rick Warren, Uma Igreja com Propósito, mas o livro é Uma Vida com Propósito. Deixa eu contar um rápido testemunho para lembrar a vocês. Eu fui extremamente impactado alguns meses antes de nós estabelecermos a ADEC em Queimados com o livro Uma Igreja com Propósito. Aprendi muito e como esses propósitos são baseados na Bíblia, ter esse livro como guia, ele vai nos empurrar para as Sagradas Escrituras. Então, além desse livro, Uma Igreja com Propósito, agora nós estamos lendo Uma Vida com Propósito. Nós estamos entendendo claramente que a nossa vida deve ser guiada por propósitos divinos. Foi para isso que nós separamos neste livro, estamos seguindo, são na verdade algumas semanas, 6 semanas dentro de um assunto com vários temas. Por exemplo, esta semana nós começamos com o seguinte assunto: tudo começa com Deus. Depois falamos sobre você não é um acidente. Depois falamos sobre o que dirige sua vida. Depois, criados para ser eterno, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Depois seguimos para a vida é uma atribuição temporária. Então nós entendemos durante esta semana que se tudo começa em Deus, Deus também é a fonte de tudo e devemos consultar Ele o que nós temos que fazer nesta terra. E como Deus não faz nada por acaso, nós aprendemos que nós não somos frutos de um acidente. Alguém não vigiou, alguém de repente piscou e nós nascemos. Não, nós somos fruto do amor de Deus, do projeto de Deus nesta terra. E é muito interessante nós entendemos que já que nós somos projeto de Deus, a Bíblia vai nos dizer que quem tem que dirigir a nossa vida é justamente a vontade de Deus. Por isso nós devemos ser guiados por propósitos. E nós enfatizamos também nesta semana, que termina agora a primeira semana, que nós fomos criados para ser eterno. Ou seja, esta vida, por mais importante que ela seja, por mais valor que eu tenho que dar a ela, existe algo mais. Vocês lembram de algo que nós falamos, que esta vida, na verdade, é um ensaio geral para uma grande produção que vai vir daqui a pouco, depois desta vida? Então vale a pena pensar sobre isso. Enquanto nós vivemos aqui, queridos, nós temos que procurar enxergar a vida do ponto de vista de Deus.
Porque se ficarmos só naquilo que nós estamos vendo, só naquilo que nós achamos, podemos não cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Existem pessoas muito bem-sucedidas na vida que não estão cumprindo o propósito de Deus nesta vida. Então é muito importante, porque muito mais do que ser bem-sucedido, ser um grande empresário, ser um grande professor, ser um grande homem, ser uma grande mulher, conquistar muitas coisas neste mundo, que não tem nada de errado nisso. Nós temos que fazer tudo isso desde que estejamos cumprindo o propósito de Deus nas nossas vidas. E por isso, nós temos que procurar enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. Isso é algo extraordinário. E nós falamos ontem, que foi o 6º dia, sobre o tema: a vida é uma atribuição temporária. Isso é tão interessante, porque não está dizendo da brevidade da vida apenas. Está dizendo aqui, nesse tema, que é uma atribuição. Ou seja, alguém nos deu a vida para que a gente fizesse dela alguma coisa. Ou seja, é uma atribuição, é um cargo. Existe um compromisso diante daquele que nos atribuiu algo que seja desempenhado. Então, nas próximas semanas, falaremos sobre o propósito adoração. E nós vamos entender muito sobre isso. Vamos ter aqui o pastor Gabriel Mouzinho, vai estar falando, porque ele é o nosso líder do propósito oração, e vai ser uma bênção. Então, para resumir, queridos, antes de entrar no tema desta noite, deste sábado, agora são 22h13 do dia 11 de setembro, nós vamos falar sobre a razão de tudo. Eu quero lhe explicar qual foi o real objetivo dessa semana. Eu escrevi aqui, objetivo dessa semana: dar um início a uma jornada com propósito. Então, toda esta semana nós tivemos como intenção dar o pontapé inicial, o início de uma jornada com propósito. Também nós deixamos claro, isso foi muito enfatizado por mim durante toda essa semana: tudo começa com Deus. Ele é a razão de tudo. Por isso que o primeiro dia nós falamos sobre tudo começa com Deus, e hoje nós vamos falar, que é o último dia da semana, sobre a razão de tudo. Então, deixar claro isso: tudo começa com Deus e Ele é a razão de tudo. E nós também enfatizamos durante essa semana o que é que nós estamos fazendo aqui. E eu quero já te incentivar a cada vez mais buscar esta verdade bíblica. Nós estamos aqui para cumprir um propósito de Deus. Amém? Então vamos lá, queridos. Depois desse resumão desta semana que está terminando, eu sempre faço isso na qualidade de professor, eu sempre tenho essa preocupação de fazer o link, porque não adianta nada falar muita coisa e as pessoas não gravarem. Então, como nós aprendemos com a Bíblia, com o apóstolo Paulo, com a didática da educação, de que a repetição ela é didática, ela tem essa intenção de ensinar, nós temos que repetir, enfatizando essas questões. Tá bom, queridos? Mas vamos lá. Antes de entrar no tema, eu quero orar por você. Já estamos aqui com 51 pessoas. Hoje, como é sábado, provavelmente muita gente saiu. Eu estou sentindo falta de algumas pessoas, mas acredito que eles vão estar ouvindo, porque eu vou salvar esta live e depois nós vamos colocar também no YouTube. Mas é muito importante que você participe conosco aqui ao vivo, tá bom, meus queridos irmãos? Posso orar por você? Vamos orar? Pai, eu te dou graça por tudo que nós falamos até aqui.
o nosso resumo, a nossa fala, a nossa divulgação, tudo isso é para a tua glória. Obrigado por esta semana abençoada. Hoje já está acontecendo a 7ª live de um pouco mais de 40 que nós iremos participar, ministrar aqui com os teus irmãos. Obrigado pelos nossos convidados que já participaram e vão participar no dia a dia destas lives. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Para você que chegou agora, deixa eu contar uma novidade boa. Já está confirmadíssimo a participação de alguns pastores que muito nos abençoou no transcorrer do nosso ministério ali da nossa DEC. Pastor Jaime Soares já confirmou presença em uma das lives. Acabei de falar agora com o pastor Jorge Linhares. Ele vai participar também de uma live. Já confirmei ontem com o pastor Silmar Coelho. Eu vou estar divulgando o dia que eles vão participar. Já está confirmadíssimo, só não tem o dia, mas conversei com ela ontem. Pastora Leia Mendonça também vai estar aqui, quem sabe cantando louvor e dando uma palavra, uma pastora, uma amiga querida. Então eu vou estar chamando, queridos, alguns irmãos que fizeram parte, que fazem parte da nossa história. É claro que nós vamos ter a participação dos pastores da nossa igreja também, principalmente a partir de segunda-feira, tá bom, amados? De domingo agora que já começa a adoração. Já vi aí que está aí conosco o pastor Gabriel Mouzinho. Pastor Gabriel vai estar falando domingo, hein? Se prepara aí, Gabriel, porque é o nosso líder também do propósito da adoração. Então, Gabriel vai estar comigo aqui, pastor Gabriel, falando um pouquinho sobre o propósito adoração amanhã. Vamos lá. Hoje a live tem como tema a razão de tudo. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 16, 4, apenas a parte A. O Senhor faz tudo com um propósito. É claro que nós não podemos pegar um versículo isolado e fazer deste versículo isolado uma doutrina. Seria imprudente da nossa parte. Agora, esse versículo em si deixa claro toda a Bíblia no seu contexto de que ele fala de uma realidade definitiva. Deus, o nosso Senhor, faz tudo com um propósito. Ele tem sempre um objetivo em mente. Eu até lembro aqui agora de uma palavra do pastor Davi Marinho em uma das nossas lives. Nós não fomos criados por acaso. Na verdade, projetado por uma mente divina. Observem bem isso. Então, nós temos que entender que a razão de tudo, o Senhor faz tudo com um propósito. Quando eu vou pensar nesse tema, eu tenho que lembrar que o Senhor faz tudo com um propósito. Deixa eu ler parte aqui do livro. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você e eu. Observem bem. Então, se Deus faz tudo com um propósito, esta é a razão pela qual eu existo, você existe, tudo que existe, porque Deus não faz nada por acaso. Eu estava entediado e vou fazer alguma coisa e deixar para lá. Não. Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Com esses dois versículos,
nós entendemos que se Deus faz tudo com um propósito, nós entendemos que tudo foi feito por Ele, para Ele, todas as coisas foram feitas. Então, mais do que nunca, eu quero enfatizar para você e para mim. Entenda, querido. Entenda, minha querida. Você não está aqui por acaso. Deus não faz nada sem propósito. E se Ele te fez, Ele tem um propósito, um objetivo, uma meta a alcançar com você. Então é muito importante que isso entre na nossa mente e nunca mais saia. Não se desvalorize porque de repente você não tenha uma preparação acadêmica como gostaria de ter. Não se desvalorize se você por acaso não tem condições financeiras como você de repente acha que precisaria ter. Não se desvalorize se de repente você acha que não tem uma beleza exterior como muitos podem ter e na sua ótica você deveria ter também. Então não se desvalorize. Muito pelo contrário, valorize o fato de que Deus não faz nada sem um objetivo, sem um propósito. E assim sendo, você foi feito com objetivo para a glória dele, para ele e por ele. Então isso é algo que tem que ficar claro nas nossas vidas. Lembrando a você que podem fazer perguntas que eu vou responder no final da live. Vou deixar tudo para o final da live, porque hoje eu vou resumir, porque é sábado e é o final da nossa semana. Uma coisa muito importante que a glória deve ser enfatizada é que a glória de Deus é o que Ele é. Vou repetir. A glória de Deus é o que Ele é. Se tudo foi feito para a glória dele, tudo que você imaginar tem que glorificar o nome do Senhor. É a essência de sua natureza, é o peso de sua importância, é o brilho do seu esplendor, é a demonstração do seu poder, é o ambiente de sua presença. Tudo que existe tem que glorificar ao Senhor. A natureza, tudo que existe, quando você imagina a beleza e a complexidade do universo, isso está demonstrando o brilho do esplendor do Senhor. É o ambiente da sua presença. Tudo foi criado por Deus e, sendo criado por Ele, reflete sua glória de alguma forma. Então, se você foi criado por Deus, você deve refletir a glória de Deus através da sua vida. Falando-se de natureza, lá no Salmo 19, versículo 1, por exemplo, diz: os céus declaram a glória de Deus. A natureza sem fazer nada, só existindo e cumprindo o ciclo de vida dela, já glorifica e exalta o nome do Senhor. Isso é muito importante. A criação revela a glória do nosso Senhor. Na verdade, nós aprendemos que Deus é poderoso, olhando para tudo quando é belo. Oh, meu Deus, como a coisa foi feita de uma forma extraordinária. Quando eu olho para a natureza, eu vejo Deus na sua grandeza. A natureza para mim reflete a glória de Deus. Outro dia eu fui em Paraty. Sinceramente, depois de tanto tempo eu não sabia que Paraty tinha praias tão lindas. Ilha Grande aí em Angra. O próprio Rio de Janeiro, a capital. Eu estava em cima de um prédio outro dia, bem assim, janelas, toda a parede de vidro. Era um domingo ensolarado, com vários barcos à vela, ao fundo o Pão de Açúcar, o Redentor. Quando eu me olho, eu me deparo com aquela cena, eu levei um susto, mesmo sendo morador do Rio de Janeiro.
Que cidade linda, linda aspecto, a natureza. Eu tive que glorificar porque a natureza reflete a glória de Deus. O que dizer dos Lençóis Maranhenses, do arquipélago de Fernando de Noronha? São tanta beleza que refletem. E você e eu, nós não somos menos do que essa grandiosidade em beleza, em produtividade, em ação de Deus. Nós somos criação de Deus e a nossa vida também tem que glorificar, tem que refletir a glória de Deus. Isso é muito importante, de que a minha vida deve refletir a glória de Deus. Esta é a razão de tudo. Você não nasceu, não veio a esse mundo para ser rico, isso é muito pouco. Você não veio aqui para ser famoso, é muito pouco. Você não veio aqui para ser uma pessoa que aonde você passa, todo mundo chama-se a atenção, isso é muito pouco. Nada do que eu disse aqui está errado. Você pode ser famoso, até porque tem muita gente famosa, tem muita gente rica e não tem problema algum. O nosso Deus é rico. Se ele é rico, não temos que falar mal da riqueza, mas é muito pouco. A sua vida tem que refletir a glória de Deus. Quero mandar um recado aqui para algumas pessoas, com todo o meu coração. Cuidado com o que você posta na internet. Cuidado com o que você fala na internet, porque pode ou não estar glorificando ao Senhor. A sua postura, o seu linguajar, as suas atitudes podem glorificar ou não o nome do Senhor. Então, em nome de Jesus, tome muito cuidado, porque assim como a natureza reflete a glória de Deus, eu e você também temos que glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Ele está acima de todas as coisas. Quero mandar aqui um abraço rapidamente para Marisa. Beijo no coração, Marisa. Marisa está lá em João Pessoa, mas está ligadinho com a gente aqui. Beijão no coração. Irmãos, vamos dar sequência. Como já disse para você, tem gente mandando aqui alguma coisa no filme, mas não pode. Manda aqui para mensagem, por gentileza, tá bom? Do ladinho dessa câmerazinha com mais, você tem um balãozinho com ponto de interrogação. Clica ali, manda sua pergunta, que nós vamos estar aqui falando para você também. Alô? Agora vamos dar sequência. Como eu falei, eu vou ser bastante resumido hoje, mas eu quero dizer alguma coisa muito importante, porque tem muita coisa boa ainda. Nós falamos que Deus é a razão de tudo, que Ele não faz nada sem propósito. Se Ele nos fez, Ele tem um objetivo. E um dos objetivos é que em nós, assim como em tudo quanto Ele criou, seja refletido a sua glória. E agora eu quero falar como Deus revela a sua glória aos seres humanos. Como isso acontece? Como nós podemos perceber isto? Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Vamos lá para a Bíblia. Primeiro, nós percebemos que Ele revelou a sua glória inicialmente no jardim do Éden. Eu fico maravilhado no relacionamento entre Deus e Adão e Eva antes do pecado. Diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim. Olha só, aqui é justamente a parte de que havia pecado e se esconderam de Deus. Mas eu quero ficar aqui só com esse momento, ó. Deus dava passos, Deus andava no meio do jardim. E nós vamos ver pelo contexto que Ele conversava com Adão. Olha que coisa linda. Ele se revela, é um Deus, irmãos. É importante nós enfatizarmos isso. É um Deus que não apenas criou o homem, mas procura se relacionar com o homem. É assim que Ele revela a sua glória. No caso de Adão,
ele conversava na virada do dia. É algo assim extraordinário. Não tem nem como imaginar de uma forma assim bem concreta, bem direta, bem clara. Como era essa conversa? Como é que Deus aparecia a Adão para bater papo com ele? Eu sei que ele fazia isso na virada do dia. Então Deus sempre se revelou ao homem. Quando a gente pensa na experiência de Moisés, por exemplo, Moisés foi um pouco audaz. Ele foi ousado. Peço-te que me mostre a tua glória. Está lá em Êxodo, capítulo 33, você pode anotar aí, do versículo 18 ao versículo 23. Moisés pediu, mas Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Só em conversar, Deus já revelava a sua glória para Moisés. Ele não deixou ver a face, mas deixou ver a glória. Não deixou ver o rosto, mas deixou ver a glória, porque a presença dele, a fala dele conosco, revela a sua glória. Aí versículo 21, e prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Aleluia. Essa experiência aqui, irmãos, eu nem consigo conceber o que sentiu o nosso querido Moisés, mas só nesse diálogo a glória já estava sendo revelada. O fato de não ver o Senhor face a face, porque não poderia, já é outra coisa extraordinária. Mas fica aqui numa fenda, você vai ver as minhas costas. Que coisa linda, irmãos. Eu só quero dizer que assim como Deus conversava com Adão, assim como Deus falava com Moisés, ele mostrava para a gente assim: queridos, eu quero me relacionar com você. Mas não fica triste não, porque Adão e Eva pecaram, porque Moisés não está mais aqui, mas agora ele revela, ele nos deu algo extraordinário, revelando a sua glória por meio de Jesus. João capítulo 1, versículo 4 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como do unigênito vindo do Pai, cheio de graças e de verdade. Jesus, ele é a glória de Deus em pessoa. Então, nos foi revelado, mesmo que Adão e Eva não tendo dado sequência àquele privilégio, Moisés já passou, mas o que Jesus fez foi revelar a glória de Deus. A glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo e Jesus revela a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem realmente Deus é. O conhecimento que temos de Deus, nós temos que dar graças ao seu Filho Jesus, que revelou a sua glória. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra. Irmãos, é muito importante que te entenda que Deus revela a sua glória aos seres humanos de várias formas. O fez com Adão, o fez com Moisés, completou algo extraordinário, se revelando através do seu Filho Jesus. Sabe como Deus também revela a sua glória aos homens?
Você quer saber como? Através da sua igreja. É, pastor Zé, sim. Através da sua igreja. Agora, nesse exato momento, já cheios da graça de Deus em Cristo Jesus, a igreja, ela pode e deve sempre refletir a glória de Deus. Porque foi Deus quem disse o seguinte, eu gosto muito dessa passagem bíblica. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. Das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Pastor, me explica esse versículo aqui rapidamente. Sabe qual é o tesouro que a Bíblia está falando aqui que nós temos? O conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Este é o tesouro. O tesouro aqui é ter essa certeza em mente de que Deus é real, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como eu estou só nesta live hoje, eu não quero aqui enfadar aos queridos irmãos, mas eu estou aqui empolgadíssimo com esta mensagem que nós estamos pregando. Eu quero que você entenda o quanto é precioso saber que, enquanto igreja, nós revelamos a glória de Deus. Eu quero enfatizar dizendo o seguinte, já estou partindo para a conclusão. Viver para a glória de Deus é a maior realização que podemos alcançar em nossa vida. Vou repetir. Viver para a glória de Deus é a maior realização que podemos alcançar nesta vida. É por isso que a partir da semana que vem, cada semana, nós estaremos enfatizando um propósito. Por exemplo, podemos fazer a pergunta: como posso glorificar a Deus? Aí na primeira semana, aliás, que é a segunda, né? Na próxima semana, damos glória a Deus ao adorá-lo. Isso tem no capítulo de hoje, mas é a ênfase da semana que vem. Propósito, adoração. Respondendo essa pergunta, damos glória a Deus ao adorá-lo. Como posso glorificar a Deus? Segunda pergunta, damos glórias a Deus ao amar aos fiéis. Propósito, comunhão. Como posso glorificar a Deus? Terceira pergunta, damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo, parecidos com Ele. É o propósito discipulado. Depois, como posso glorificar a Deus? Quarta resposta, damos glória a Deus servindo uns aos outros com os nossos dons, que é o propósito, serviço ou ministério. Vamos estar enfatizando também sobre isso. Aí, quinta resposta da pergunta, como posso glorificar a Deus? Damos glória a Deus falando dele às outras pessoas. Então, queridos, chame alguém, converse, entre dentro deste nosso assunto, uma jornada com propósito, e vai ser bênção. Olha só, tem gente fazendo pergunta. Já temos 2 perguntas aqui. E antes de concluir, eu vou dar uma lida rapidamente nas perguntas. Abençoa. Adriele Siqueira está com uma pergunta aqui importante. Por que é tão difícil esperar o tempo de Deus? Meu Pai do céu. Queridos, a dificuldade em esperar o tempo de Deus pode estar porque realmente o tempo dele é o tempo certo. E a gente, por não entender isso, ficamos ansiosos para que as coisas aconteçam no nosso tempo. E muitas vezes nós não estamos preparados para receber o que pedimos e já queremos receber. E Deus, sabendo disso, eu sempre falo, Deus não vai dar algo enquanto não estivermos preparados. O tempo de Deus é o melhor tempo que tem, até porque, Adriele, nós seres humanos
Sempre vamos pensar no tempo chamado cronos, relógio, horas, minutos. E Deus não tem esse negócio, então Ele sabe o tempo certo. Então a maior dificuldade às vezes é porque nós ficamos muito ansiosos devido a uma espera que tem que acontecer e muitas vezes nós não temos paciência. Mas sabe de uma coisa? O tempo de Deus é o melhor tempo que pode existir. Uma outra pergunta aqui, ó. A natureza adora a Deus cumprindo os propósitos. Se eu não vivo o propósito, o que me causa? Eita, que pergunta. Eu disse aqui em uma das lives, Victor, que tem muita gente bem-sucedida que não cumpriu o propósito de Deus. Ou seja, não fez aquilo que deveria vir, ou que deveria ter feito ao nascer. E vou ser muito, muito sincero com você. O que a Bíblia fala? Que Deus é galardoador daquele que o busca. Como Deus vai fazer esse julgamento? Ah, eu não vivi o propósito, eu vivi mais ou menos, eu deixei de fazê-lo. Alguma coisa Deus, na sua eterna sabedoria, vai tomar como postura. Então eu não tenho que ficar me preocupando no que Deus vai fazer com quem não cumpriu o propósito. Eu tenho que saber que Deus quer que eu cumpra o propósito dele na minha vida. Eu tenho que buscar. Então é muito importante. A natureza naturalmente cumpre o seu propósito. E infelizmente, muitos de nós não o fazemos. Isso é um perigo. Então o que eu tenho que fazer para que eu realmente me sinta realizado e realize a vontade de Deus para com a minha vida? Faça da sua vida uma busca incessante na palavra, pedindo a Deus qual o propósito dele na minha vida, o que ele quer, e certamente você será abençoado. Obrigado pelas perguntas. Qualquer coisa pode mandar também pelo nosso WhatsApp, que eu respondo numa outra live. Lá o nosso WhatsApp, lembrando, 998586629. Amém, queridos? Então vamos para a nossa conclusão, para terminarmos a nossa live aqui. Para concluirmos, queridos, em primeiro lugar, creia. Deixa eu voltar aqui a fita. Para nós concluirmos, em primeiro lugar, creia. É só isso. Creia, em primeiro lugar. Creia que, pastor Ziel, creia que Deus o ama e o criou para um propósito. Então isso aqui já vai para a pergunta do Vitor também. Creia que o Senhor me ama e me criou para um propósito. Irmãos, o que Deus mais faz é deixar claro o que Ele quer na nossa vida. É só nós perguntarmos a Ele. Creia que você não é um acidente, como nós temos enfatizado essa semana. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus escolheu para ter um relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo e você será uma bênção. Falando aqui de passado, ao longo desses 20 anos, eu tenho recebido pessoas na igreja dizendo o seguinte: para mim, não tem mais jeito. Para mim, não tem mais jeito. Deixa eu abrir aqui uma exceção e dar uma lidinha aqui no que a Marisa acabou de colocar, porque pode ser de importância para muitas pessoas. Ó, pastor, essa compreensão às vezes leva as pessoas a se acomodarem também, não é? Já que Deus faz Já que Deus faz como quer e para quem Ele quer, comente se possível. Opa, muito importante. Nós estamos aqui enfatizando, Marisa, muito boa colocação, enfatizando que nós não podemos ficar acomodados. Ah, Deus faz o que quer, então eu vou ficar aqui. Não, nós estamos aqui desde a primeira live falando que existe um compromisso nosso diante de Deus, de descobrir o que Ele mandou fazer e realmente fazer.
É uma ênfase que tem que acontecer. Então, nessas 7 lives, nós temos falado já até hoje que Deus nos chamou para fazer algo e nós temos que abraçar e começar a fazê-lo. Muito boa colocação, Marisa. Vamos lá, para finalizar, a nossa live número 7, o nosso dia 7, pensando sobre meu propósito de vida. Pronto, agora eu vou pensar. Primeiro, para reflexão. Tudo isto é para Ele. Pastor, tudo isto o quê? Tudo. Lembra da brincadeira que a gente faz lá na igreja para enfatizar? O estudo que nós fizemos no grego, no aramaico, no hebraico, no inglês arcaico, no português ortodoxo, tudo que você imaginar, na gramática britânica, tudo significa tudo. Então, tudo isto é para Ele, para Deus. Versículo para memorizar. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo para a sua glória. A Ele seja a glória para todos sempre. Eu li aqui a versão da Bíblia Viva, mas você pode ler na sua versão, está em Romanos capítulo 11, versículo 36. Pergunta para meditar. Agora vou parar, vou beber um copo d'água, um copo d'água não, um pouco d'água, para te falar algo para meditar. Vamos lá. Em que parte da minha vida, ou da minha rotina, melhor, em que parte de minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Em que parte da minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Estava aqui numa célula, conversando com o Marcos Pompeu, o diácono Marcos Pompeu. Ele falava sobre o que tem aprendido lendo esse livro, de em um momento no seu carro parar, nesse meu translado, nessa minha direção, eu estou dirigindo meu carro daqui até ali. Eu vou separar esse momento para glorificar o Senhor. Respire um pouco, pare um pouco no corre-corre da vida. Em que parte de minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Eu sempre digo o seguinte, se o senhor quer que eu fale para você, uma vez um jovem disse para mim assim: pastor, eu quando vou ler a Bíblia, me dá sono, a Bíblia me dá sono, pastor. O que está acontecendo? Eu perguntei para ele assim: quando é que você lê Bíblia? Quando é que você pega para ler a Bíblia? Me diga como é o seu dia, como é a sua rotina. Ah, pastor, eu acordo muito cedo, correndo, vou trabalhar, e tenho tanta coisa a fazer, e desgaste para lá e para cá, depois dali eu já tomo um banho rapidamente, vou direto para o colégio, aí chego em casa 11 horas da noite, e aí antes de dormir, vou ler a Bíblia. Rapaz, você não está tendo sono ao ler a Bíblia. Você está lendo a Bíblia com sono. Então escolha o momento melhor na sua rotina para glorificar a Deus através da leitura da Bíblia. A Bíblia não nos causa sono. É porque às vezes a gente vai ler a Bíblia exatamente quando estamos com sono. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero louvar a Deus pela sua vida, por essas lives dessas 7 semanas, ou de 7 dias. Nós já acabamos, já foi embora, irmãos. Uma semana, só faltam 5. E eu quero lembrar para quem chegou agora, vai divulgando em nossas lives. Amanhã, quem participa comigo é o pastor Gabriel Mouzinho, porque amanhã começa o nosso propósito, a adoração. Ele vai cantar e também dar uma palavra comigo. Vamos fazer um bate-bola, amanhã eu vou estar reunido com ele e vamos conversar sobre isso. Lembrando que o pastor Jorge Linhares já confirmou presença aqui, pastor Silmar Coelho já confirmou a presença aqui, pastora Léa Mendonça já confirmou presença aqui, e também o pastor Djalma Pinho já falou com a gente aqui também, e vamos estar recebendo pessoas aqui abençoadas. Pastor Silmar Coelho também vai ser uma bênção, tá bom, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida, e eu quero orar por você.
Beijo no coração de todos. Fazer a obra do Senhor implica em tirar tempo com o Senhor da obra. Muito bom, Marisa. Deus abençoe. Pai, nós te damos graças por tudo, porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. O Senhor falaste, o Senhor falou, melhor dizendo, o Senhor falou conosco de uma forma muito ímpar e especial. Que cada palavra falada possa cada vez mais, entrando no nosso coração, fazer aquilo que lhe apraz. Eu quero orar, ó Deus, agora por cada família. Quem sabe tem alguém com sentimento de dor por causa do luto, sentimento de dor porque alguém está passando por muita dificuldade. Quem sabe, ó Deus, as mais diversas dúvidas que existem em pessoas possam ser sanadas por Ti. Seja sobre nós a Tua bênção sempre, para a glória do Teu nome, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Cada palavra falada possa penetrar e ficar em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Amém. Tchau, tchau. Amanhã, hein? Às 22 horas, a nossa live sobre o tema de adoração vai ser uma glória. Que Deus abençoe rica e poderosamente. O tema de amanhã é planejado para agradar a Deus. Beijo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.